E aí pessoal, beleza? Neste vídeo de hoje nós trataremos sobre concurso de pessoas. O concurso de pessoas ocorrerá quando duas ou mais pessoas concorrerem para a realização de uma conduta criminosa, de forma consciente e voluntária. Neste caso, gente, os agentes aderem à conduta um do outro e praticam uma mesma infração penal. O concurso de pessoas possui seu fundamento legal conforme disposições dos artigos 29 a 31 do Código Penal. Doutrinariamente, o concurso de pessoas pode também ser chamado de concurso de agentes, coautoria, concurso de delinquentes, participação, entre outras denominações que a doutrina nos traz, né? Vamos falar sobre os requisitos para a configuração do concurso de pessoas. Para que ocorra um concurso de pessoas, gente, há necessidade de, no caso concreto, estarem presentes cumulativamente os seguintes requisitos. Requisito 1 é a pluralidade de agentes. O requisito 2, a relevância causal das condutas. O requisito 3 é o vínculo subjetivo entre os agentes, né? É o chamado liame subjetivo. E o quarto requisito é a identificação da infração para todos os agentes. Quanto à punibilidade do concurso de pessoas, gente, a expressão na medida de sua culpabilidade, inserida pela reforma do Código Penal, né, da parte geral, feita pela Lei 7.209 de 84, trouxe de forma implícita, porém clara, a figura do autor e do partícipe, e demonstrando com essa expressão que cada agente deverá responder conforme a reprovabilidade de sua conduta, certo, senhores? A culpabilidade que esse artigo está se referindo é o juízo de reprovabilidade incidente sobre a conduta do agente. Esse juízo de reprovabilidade deverá ser feito tanto entre autores e partícipes, quanto entre coautores, visto que cada um dentro da empreitada criminosa pratica condutas em que devem ser analisadas individualmente o grau de sua culpabilidade, certo, gente? O artigo 29 caput do CP adotou a teoria monista para o concurso de pessoas, sendo que todos que concorrerem para a empreitada criminosa responderão por um só crime. Todavia, na concorrência desse mesmo crime, uns contribuem de forma mais gravosa e outros menos gravosa, não é isso? E é mediante esta análise que deverá ser aplicada a medida da culpabilidade de cada agente, conforme sua contribuição para a produção do resultado criminoso. Quanto à autoria, gente, a teoria restritiva, ela conceitua o autor como sendo aquele sujeito que pratica, certo, a conduta regida pelo verbo da figura típica penal. Assim, autor é o que pratica o núcleo do tipo, que é o verbo indicando uma ação ou omissão, certo, gente? E todos os outros sujeitos que estiverem envolvidos na empreitada criminosa, que não praticarem o verbo da figura típica, mas contribuírem de alguma forma para o resultado criminoso, gente, esses sujeitos serão considerados partícipes. Nessa teoria, há a distinção entre autores e partícipes. Autor, desta forma, é o que mata, é aquele cara que subtrai, que ofende, que apropria-se, que constrange e etc. Já o partícipe não pratica esses verbos, mas auxilia o autor de alguma forma a praticá-los.
A primeira vertente é a teoria objetivo formal, que considera autor somente o sujeito que pratica a conduta expressa pelo verbo da figura típica. Todos os demais sujeitos que, de alguma forma, que não seja na execução do verbo do tipo penal, contribuírem para o resultado criminoso, serão considerados partícipes, certo, gente? Com efeito, para essa teoria, o autor será concebido a partir do aspecto formal, ou seja, na observação da formalidade da descrição da lei penal. O Código Penal brasileiro, conforme o artigo 29 caput, adotou a teoria restritiva na vertente objetivo formal, certo? Quanto à teoria do domínio do fato, senhores, a teoria do domínio do fato é aquela em que conceitua como autor o sujeito que possui o domínio final do fato, tendo o total comando da realização da conduta criminosa, decidindo sobre como, quando e onde se dará a prática criminosa ou sua interrupção, certo? Assim, sob essa ótica, autor não é somente o sujeito que pratica o verbo da figura típica em uma ação criminosa, mas também é o sujeito que comanda a ação criminosa, valendo-se de outros sujeitos para a concretização do plano a ser executado na empreitada delituosa. Coautoria, o que podemos falar? A coautoria pode ser conceituada como a atuação de dois ou mais agentes que praticam o verbo da figura típica em uma empreitada criminosa. Neste caso, todos são considerados autores, pois praticam o núcleo do tipo, o núcleo da figura típica penal. Participação. A participação constitui uma das modalidades de concurso de pessoas e ocorrerá quando o sujeito adere à conduta criminosa do outro, não praticando o núcleo do tipo penal, certo, gente? Mas atos acessórios à conduta principal do autor. O partícipe é o sujeito que contribui com o autor para a realização do resultado criminoso. Porém, sua contribuição é voltada à prática de atos secundários, tá, gente? Secundários à conduta principal. Ou seja, ele não pratica atos de execução do crime, e sim atos que auxiliam, induzem, instigam o autor da conduta principal. O partícipe é um coadjuvante na ação criminosa, certo, gente? Por isso, não detém o domínio final do fato, pertencendo esse domínio ao protagonista da ação, ou seja, ao autor principal. A participação está ligada diretamente à autoria, de maneira que a participação é acessória, né, senhores? É acessória a uma atividade principal, que é a autoria do crime. Temos como espécies de participação o seguinte: o Código Penal brasileiro não dispôs de forma expressa as espécies de participação. Porém, gente, dispõe no artigo 31 as modalidades em que a participação pode ocorrer. Assim, vale a pena citar as exatas palavras do artigo 31 do CP, que fala assim, o ajuste, a determinação ou a instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega pelo menos a ser tentado, certo? A participação em sentido estrito, então, gente, conforme a dogmática jurídica brasileira, pode apresentar-se sob duas espécies, quais sejam a participação moral e a participação material. Temos como participação moral, gente, aquela que se dá nos casos em que o agente induzir ou instigar o autor a praticar uma conduta criminosa, certo? Temos como participação material
né? Aquela que se dá pelo auxílio material ao autor, proporcionado então pelo agente partícipe para a efetivação da prática criminosa. Nesta modalidade, o partícipe auxilia materialmente o autor na prática do crime, emprestando-lhe, por exemplo, uma arma para o homicídio, uma moto, um carro para facilitar um roubo, enfim, né? O partícipe ele cede algum objeto material que vai contribuir para a efetivação do resultado criminoso. Beleza? Valeu! Aguardo vocês numa próxima aula. Valeu!